pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma aulinha, né? A gente hoje já vai entrar em soluções, solubilidade, depois vem concentração comum, polaridade, normalidade, e por aí vai. Assunto importantíssimo, tá? Fundamental, ajuda muito, porque com ele a gente vai aprender coligativas, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, toda essa parte de físico-química passa por ele. Google é difícil? Não é difícil não, mas tem que ser um assunto que você tem que treinar. Então, assim, o pessoal pergunta muito a gente lá nos grupos e tal. Então, veja, é um assunto que tem que ser treinado. Você tem que fazer questões. Acertar, errar, acertar, errar, acertar, 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 e aí tudo faz sentido, tá? Segue a gente aí no canal, dá aquela força para mim. Tá? Lembra-se que nosso canal é um canal totalmente aberto, totalmente democrático, tá? Onde a educação aqui é o ponto principal para todos nós. Então, vamos embora para a solubilidade. Vê bem, a primeira coisa que eu queria falar hoje para vocês era soluções. O que é uma solução? Resolver um problema, Guga. Engraçadíssimo, né? Solução é uma mistura homogênea. Olha aí, chegou a solução. Então, solução é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É aquela que você olha e diz, opa, só tem uma substância aí. Mas não, tem mais de uma. Ela tem uma mistura onde as substâncias formam uma única fase. Água e álcool, sempre é homogênea. Então, a solução, a mistura homogênea, ela deve ser formada por pelo menos o que, pessoal? Exatamente, dois componentes. Esses dois componentes que vão formar essa mistura homogênea, a gente chama de quê? Exatamente. Tá vendo como vocês estão bem? Então, para eu ter uma solução, eu vou ter o quê? Uma mistura homogênea. Certo? Então, solução é uma mistura homogênea. E vê que legal. Quando a gente diz que solução é uma mistura homogênea, as misturas homogêneas têm apenas uma única fase. É verdade, Guga. Tem uma única fase. O que é uma única fase? É quando você olha e você tem um único aspecto, né? Água e álcool, água e um pouquinho de açúcar, tá? O ar, a mistura de gases é sempre homogênea. Aí vê que legal aqui também. A gente chega aqui e olha que na mistura, seja ela qual for, a gente tem que ter pelo menos dois componentes. Quais são os dois componentes? O soluto, né? E o solvente, o disperso e o dispersante. Então, geralmente o soluto é o que é o disperso, é o que está em menor quantidade. E o solvente é o dispersante, é o que está em geralmente maior quantidade. Lembrando que quando a gente fala de solvente, a água é sempre solvente. Pode estar em maior e menor, tá? A água é o solvente universal. Então, quando a gente junta soluto com solvente, a gente tem o quê? A solução. Então, pessoal, solução é o quê? É uma mistura homogênea, certo? Solução é o quê, pessoal? É uma mistura homogênea. E o que é uma mistura homogênea? Aquela que é formada por uma única fase e não tem mais papo. Agora, vê bem. Para eu ter uma solução, eu preciso fazer uma mistura. Geralmente, essa mistura vai ter um soluto, e esse soluto vai ser sólido, tá certo? Por exemplo, água e sal. Eu posso botar qualquer quantidade de sal na água que vai dissolver? É assim, é festa, é festa? Não, né? Vai ter que ter uma quantidade chamada o quê? Coeficiente de solubilidade. Exatamente. Então, o que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode dissolver numa quantidade de solvente a uma dada temperatura. Guga, pode mostrar isso de novo aqui para a gente? Posso sim. Vê bem. Pessoal, se eu chegar para você e lhe perguntasse assim, Gustavo, água e sal é sempre homogêneo? Você vai dizer não. Se você botar muito sal, não vai dissolver não, vai ficar no fundo do recipiente.
Água e açúcar, idem. Então, a gente tem uma coisa chamada o quê? Coeficiente de quê? De solubilidade. E o que é esse coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode dissolver numa quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Então, coeficiente de solubilidade é o quê? É a quantidade de quê, pessoal? Quantidade de soluto que pode o quê? Que dissolve em uma certa quantidade de quê? Em uma certa quantidade de solvente. E olha o mais importante, a uma dada temperatura, certo? Então, isso é o conceito de coeficiente de solubilidade. Guga, é verdade que tem substâncias que a solubilidade variam com a temperatura? Varia sim, é só a temperatura varia em tudo, meu filho, na vida. Tudo, tudo, tudo. Na vida química, né? Então, ó, a gente vai ter aqui alguns sais, a solubilidade aumenta com a temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. Aumentar, ele está ganhando, tá? Ele está ganhando calor, né? Então, calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Ele está ganhando calor. Então, eu digo que isso aqui é uma dissolução endotérmica. O que quer dizer isso? Ela aumenta com a temperatura. Já outros diminuem com a temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade. Aí eu digo que isso aqui é uma dissolução, o quê? Exotérmica. Pessoal, a maioria dos sais vão ter dissolução endotérmica, tá? A maioria dos sais vão ter dissolução endotérmica. Todos não, né? Todos não, mas a maioria. Agora, já os gases, é o contrário. A dissolução do gás em água, ela é geralmente exotérmica. Por isso que para envasar água com gás, refrigerante com gás, bebida gaseificada, de modo geral, eu tenho que estar numa temperatura menor, né? Não posso aquecer, não. Se eu aquecer, o gás sai e vai embora. Então, aqui, ó, vê bem, coeficiente de solubilidade, graficamente, ó, cloreto de césio. Tá vendo ele aqui, ó? É o que? Aumenta com a temperatura, é endotérmico. Aqui, ó, todos esses são o que? Endotérmicos. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade, todos eles. Agora, esse aqui não, ó. Esse sulfato de lítio, quando eu aumentei a temperatura, eu diminuí a solubilidade. Então, é uma dissolução exotérmica. Guga, e esse gráfico aí? Que gráfico é esse? Saturado, insaturado, o que é isso? Boa pergunta. Vê bem. Olha, é aqui onde o pessoal mais se confunde, tá? Solução saturada, insaturada, supersaturada. Preste atenção. Isso é onde o pessoal mais se confunde. Então, a partir de agora, preste atenção, porque você não vai mais se confundir. Você vai entender qual é a pegada disso aqui. Vem comigo, vamos. Vem comigo, vai ser bem legal. Olha aqui um minutinho. Cheguei. Vê, pessoal, fala comigo aí, manda um recado que eu te chamo aqui na aula, nas próximas aulas. Quando a gente fala o nome do aluno, o aluno passa no vestibular. Eita, mentira, isso é mandiga. Juro que é verdade, viu? Pergunte, ó. Paulo Vinícius, Marcela Ayana, Tito,
Poxa, eu vou dizer o nome de um cara aqui. Vários, vários, vários. João Pedro, Fernanda. Posso dizer o nome. Deixa eu, ó, vou lembrar de tudinho desse ano, vice. É porque eu vou passar o dia aqui tudinho, né? Heloísa. Ó, deixa eu ver o outro que eu vou lembrar agora para falar o nome deles. Ó, João. Tá certo? João Gabriel, que a gente chama de João. Gostei muito. Assim, ó. Então, falou o nome, passa. Mas voltando, vê. Suponha que eu diga para você, pessoal, eu tenho aqui uma soluçãozinha, um recipiente, tá? Aí aqui eu tenho dois recipientes. Uhum. Aí aqui eu vou ter o terceiro recipiente, quarto recipiente, quinto recipiente. Os quantos recipientes, Google? Veja, vou fazer a primeira para você aprender. Diga que o coeficiente de solubilidade de um sal XY é de 22 gramas do sal em 100 ml de água a 25 graus Celsius. O que ele está te dizendo aí? Que em 100 ml de água a 25 graus Celsius eu dissolvo 22 gramas do sal e pronto. Então vou para o primeiro momento, veja. O primeiro momento é bem fácil. Eu cheguei aqui, eu tenho quanto? 100 ml de água. A quanto? A quanto? A 25 graus Celsius. Sabe quanto é que eu vou colocar aqui dentro desse sal? Diz. Vou colocar 18 gramas. Pessoal, eu podia colocar 22. Eu coloquei quanto? 18. Então, a massa do soluto que eu coloquei foi menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, quando eu tenho isso, eu tenho uma solução insaturada. O que quer dizer isso? Tem menos do que poderia ter de soluto naquela quantidade de solvente. Aí agora, eu continuo tendo quanto? 100 ml de água a quanto? 25 graus Celsius, que foi a temperatura que ele mandou. Aí eu chego aqui e olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer agora. Vê. Eu vou jogar aqui dentro quanto? 22 gramas do sal. Pessoal, eu coloquei tudo que podia. Então, a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Está no limite. Como está no limite, eu digo, ó, minha solução está saturada. Ah, Guga, eu estou gostando de ver, é legal mesmo, né? É. Aí ele chega mais um pouquinho e diz a tu, ó, eu tenho, vê que legal, 100 ml, tá? De quem? De água a 25 graus Celsius. Certo. Aí eu chego aqui e, pessoal, pasmem. Vou colocar 28 gramas do sal. Quando eu colocar 28, ele só aguenta dissolver quanto? 22. Então, olha aqui para baixo, ó, e tá aqui, ó. Ele dissolveu 22, mais 6 gramas ele não dissolveu, porque ele só dissolve 22 a 25 graus. Então, 6 gramas é o que a gente chama de corpo de chão, corpo de fundo, precipitado. Então, foi lá para o fundo, não dividiu, ele foi para o fundo. Então, ele é o precipitado. Certo? Então, essa solução, ela dissolveu até quando deu. Depois de um certo momento, não deu mais. Então, agora ela preste atenção,
Não, não é supersaturada. Ela é saturada, vê, com o quê? Corpo de fundo. Entendi, Guga. Entendi. Então ela é saturada e o corpo de fundo lá embaixo, né? É, exatamente. Aí agora, eu quero dissolver. E eu te digo, olha, aí está acontecendo uma dissolução endotérmica. Eu posso lhe garantir que se eu aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Então é uma dissolução, o quê? Endotérmica, tá? Logo, eu notei que eu tenho quanto aqui? Eu tenho 100 ml de quê? De água. Só que olha que detalhe, a temperatura agora está a 45 graus Celsius. Aí eu olho e vejo que dissolveu tudo. Oxê, então essa solução agora é o quê? Veja, essa solução agora, ela não é classificada. E tu vai dizer sim, mas por que ela não é classificada? Porque o quê? Houve o quê? Variação de quem? Da temperatura. E aí, meu amigo, se variou a temperatura, ela não pode mais ser classificada. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou fazer o quê? Veja, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê agora? Eu vou simplesmente baixar a temperatura. Então, eu vou deixar o quê? A temperatura. Olha que lindo. Voltar para quanto? Para 25. Só que com um detalhe. Deixar. E eu não posso agitar. É sem agitar de nada. Não posso agitar nem o pensamento, tá? Nada. Deixo lá, deixo lá, deixo lá, deixo lá. Aí, olha que legal. Quando eu olho, tá aqui, ó. Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Exatamente. Eu tenho 100 ml de quem? De água. A quanto? A 25 graus. E como eu deixei ela toda quietinha lá, então tudo está dissolvido. Então, 28, estou batendo aqui, né? 28 gramas estão dissolvidas. Só que tem um detalhe, pessoal. Eu não posso mexer nem falar alto perto dela. Tem que falar baixinho. Qualquer agitação, ela precipita na hora. Eu nem bati no negócio, o negócio voltou aqui. Parece que é uma solução super. É um tablet super saturado. Então, qualquer agitação, ela precipita na hora. Porque ela é o quê? Ela é totalmente instável. Não é legal, pessoal? Então, eu aqueci. Ela foi lá para cima, dissolveu tudo. Eu resfriei ela quietinho, quietinho. Ela voltou para a temperatura inicial. Só que com um detalhe: totalmente instável. Se eu mexer, pum, ela na hora precipita. Na hora. Então, é isso que é uma solução supersaturada. Então, a solução supersaturada ela é homogênea. Diferente do que a gente chama de saturada com corpo de fundo. Tá vendo tudo? Graficamente, a gente pode visualizar isso também. Vem comigo aqui para eu te mostrar. Olha que legal. Então, graficamente, eu tenho aqui, ó. Eu tenho a região do gráfico, onde na curva, aqui nesse ponto B, a minha solução está saturada. No ponto C, acima,
Na mesma temperatura, né? Ela está o quê? Supersaturada. Instável, tá? O que quer dizer instável? Qualquer movimento, ela, pum, precipita. E abaixo, eu tenho aqui o quê? Ela insaturada, ou seja, menos do que poderia. Isso que é um gráfico. E esse gráfico é de uma dissolução endotérmica, porque ele aumenta com a temperatura. Então aqui eu fiz uma questão, ó. Qual a quantidade máxima de nitrato de potássio que consegue dissolver em 350 gramas de água a 90 graus? Coeficiente de solubilidade 202 de nitrato de potássio em 100 gramas a 90 graus. Bem facilzinha. Vê, tem aqui resolvido, ó. 202 gramas em 100 gramas de água. Mas ele quer em quanto? Em 350. Aí é x. X é quanto? 707. Ah, Guga, mas essa também é muito fácil. Claro, né? Essa é a primeira que tu tá fazendo. Tu quer começar pelo Peter? Vai, dá certinho. Então, aí você vê que o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que dissolve em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Legal isso, né? Isso é bem importante, tá? Se não ficou claro, volta e assiste de novo, viu? Aí vê, olha que legal aqui, ó. Dissolução endotérmica aumenta com a temperatura. O aumento da temperatura aumenta a solubilidade da substância, tá? Ou seja, você vai dando a ela, ela vai absorvendo calor e vai dissolvendo cada vez mais. Então, durante a dissolução, a temperatura da solução faz o quê? Diminui, e sua entropia aumenta. Porque, vê, se o sal está absorvendo o calor, ele está ganhando o calor de quem? Da solução. Então, a solução esfria. Já a exotérmica, ao contrário, o aumento da temperatura ocasiona uma diminuição da solubilidade. Essa é a substância mais solúvel a baixa temperatura. Então, durante a dissolução, a solução aumenta, porque o que acontece? O sal não quer, expulsa. Então, dissolução endotérmica, ó, aumenta, dissolução exotérmica diminui a temperatura. E aqui, pessoal, é o hot pack e o cold pack. O hot pack e o cold pack são o quê? Aquelas, por exemplo, um jogador de futebol, atleta de um modo geral, né? Leva uma pancada, aí, ó, chega lá, o saquinho, bate o saquinho e bota. Então, o hot pack, quando bate lá o dispositivo, faz uma reação ali dentro que libere calor. Já no cold, ele absorve calor. Aí o saco fica frio ou o saco fica quente. Outro detalhe que eu queria que você entendesse legal são esses sais aí, ó. Sais que a gente chama de sais hidratado. Guga, o que é um sal hidratado? Sal hidratado é aquele que tem água na sua estrutura. Por exemplo, olha ele aqui, ó. Sulfato de sódio deca-hidratado, tá? Esse 10 hidratado, deca-hidratado, isso aqui é chamado de água de hidratação, né? Do sal. O sal tem uma quantidade de água na sua estrutura. Então, ele vai aumentando, a temperatura aumentando, aumentando, aí tem um ponto chamado ponto de inflexão. E, inexplicavelmente, a solubilidade começa agora a diminuir com o aumento da temperatura. Era endo, virou exo. É que a água foi embora. Então, aqui, ó, estava com água, aqui está sem água. Então, nesse caso, a gente, quando tem esse ponto de inflexão, subir e desceu, eu tenho um sal hidratado. Outra coisa importante é que a gente vai falar aqui, ó, lembra que eu falei para você? Da solubilidade dos gases em líquidos. A solubilidade, água, lembre de água com gás, melhor que tem, refrigerante, cerveja, tudo isso é um gás em um líquido. Então, segue uma lei chamada lei de Henry, tá? Ou lei de Henry. Então, a pressão, pessoal, ela exerce influência na solubilidade de gases em líquidos. Não é relevante na solubilidade de sólidos nos líquidos, tá? Quando aumenta a pressão parcial do gás, você está empurrando ele para dentro, tá? Então, quanto mais a pressão sobre ele, mais ele entra na solução. Então, a solubilidade é diretamente proporcional à pressão. Essa proporção vira uma igualdade, eu adiciono uma constante K. Essa constante de proporcionalidade depende do par soluto-solvente, tá? Tanto para o soluto como o solvente. Essa reação entre a solubilidade dos gases, pessoal, e a temperatura explica uma coisa bem legal, que é a pesca marinha industrial é muito maior em regiões frias.
Quanto menor a temperatura da água, maior a quantidade de oxigênio dissolvido. Quanto mais oxigênio dissolvido, o que é que vai ter lá para tomar os oxigênios dissolvidos? Os peixes. Outra, quando você vai colocar refrigerante na mesa, se você abrir, deixar no calor, o que é que acontece? Libera, né? Libera, vai ficar choco, vai ficar ruim. Então, lembrar que você vai ter sempre essa relação de solubilidade, tá, dos gases com a pressão. Quanto maior pressão eu coloco, mais esse sal mais essa substância vai dissolver. Então, vê. Então, aqui, ó, primeira partezinha aqui, deixa eu só dar uma pequena revisada para a gente fazer um bocado de questõezinhas e ficar bem animado aqui, ó. Natureza do soluto e do solvente. Aí tem umas brincadeirazinhas aqui só para ilustrar mais. Regra do ouro. A expressão que? Qual é a regra do ouro? É uma expressão semelhante e dissolve semelhante. Isso é uma das chaves principais. Moléculas apolares dissolvem moléculas apolares, moléculas polares dissolvem moléculas polares. Obviamente, existem as anfifílicas, anfi, duplicidade, né? Substâncias que dissolvem tanto na polar como na apolar. Por exemplo, álcool. O álcool pequenininho, o álcool que a gente usa tanto na cachaça como no carro é o etanol. Ele só tem 2 carbonozinhos e uma hidroxila. Ele tanto dissolve na água como dissolve na gasolina. Tá? Água é polar, gasolina é apolar. Por que isso? Porque ele tem uma parte que é a hidroxila do álcool, OH do álcool, que é polar, e a cadeia carbônica, que é apolar. Então, lembre-se, semelhante dissolve semelhante, e existe uma interação entre as moléculas do soluto e do solvente. Quanto mais forte for essa interação, mais ela dissolve, tá? Então, por exemplo, sal é altamente solúvel em água devido à sua natureza iônica, que junta, né, a água, quebra, forma um negocinho chamado dissociação iônica, e ele faz o quê? Ele tem uma solvatação. A molécula de água, né, prende na estrutura do sal. Etanol, que eu falei, ó, o etanol também dissolve na água, o álcool dissolve na água, porque ele tem uma parte polar nas suas moléculas. Temperatura influencia a solubilidade? Muito. Nos sólidos, em geral, o que é que eu posso dizer? A solubilidade dos sólidos em líquidos aumenta com o aumento da temperatura, é endotérmica. Já os gases é o contrário. Ela aumenta com a diminuição da temperatura, que a gente viu agora, a lei de Henry, que é a da pressão. A pressão, quanto maior a pressão, maior a tendência da solubilidade do gás em um determinado líquido. Até mesmo porque não tem sentido falar de pressão de sólido, né? Olha aí. Óleo e água. Não, não vai dissolver, porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, não tende a dissolver. Então, lembrar, solução saturada. A quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida é menor do que o coeficiente. A solução saturada é igual, desculpa, saturada é igual. Não saturada é menor, que é insaturada. E supersaturada é maior, mas o que é que eu fiz? Aumentei a temperatura, depois deixei esfriar, sem dizer, ó, quieto, quieto. Se mexer, ela precipita. Então, insaturada tem menos soluto do que eu posso colocar, menos do que o coeficiente de solubilidade. Saturada é quando é igual, e supersaturada é quando tem mais, mas passou por aquele processo que eu te falei, né? Tem importância na vida? Tem, processo biológico. A solubilidade ela é crucial na absorção de nutrientes, na excreção de nutrientes no organismo. A indústria farmacêutica, os medicamentos estão baseados nas solubilidades. Os alimentos, as bebidas, então é algo que o dia a dia usa profundamente, tá? Então, e na atmosfera? Tem dissolução de poluentes, os contaminantes, né? Na indústria petroquímica, solubilidade dos hidrocarbonetos em solventes, o que? Apolares, o refino do petróleo, né? Então, o petróleo dá metano, etano, propano, butano, que são gases, querosene, óleo diesel, óleo combustível, gasolina, não é verdade? Então, tudo isso tem a ver com a solubilidade. Os hidrocarbonetos, o petróleo, ela é formada por moléculas apolares. Então, solubilidade na vida, transporte de oxigênio, o oxigênio dissolvido no sangue, que vai ser espalhado por todo o organismo. Digestão, a solubilidade dos nutrientes, né? Regulação da temperatura do corpo, exatamente, a alta capacidade calorífica da água. Lembra que a água tem um calor específico alto, né? O solvente polar ajuda na regulação da temperatura. E o equilíbrio iônico, o equilíbrio do íon, a solubilidade dos íons do nosso organismo são fundamentais para a nossa
vida. Então, pessoal, a gente vai ter sempre essa jogada. O equilíbrio de solubilidade tem saturação, que é a quantidade máxima de soluto dissolvido em um solvente, nenhuma temperatura. Quais são os fatores que influenciam? Temperatura, pressão, se for gás, não é isso? A natureza do soluto, se ele é polar, se ele é apolar, tudo isso altera. E essas taxas de dissolução e de precipitação é que vão determinar qual é o tipo de solução que a gente está estudando. Então, polaridade, interações entre moléculas, tudo isso vai ser fundamental na dissolução, na solubilidade da substância. Certo? Então, vamos lá, vamos para mais. Tá. E aí, voltei. Vamos lá fazer agora a revisãozinha e questões do assunto. Estão prontos? Então vamos embora. Olha aqui, vê. Primeira coisa, lembra, tá? Quando a gente fala de solubilidade, a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, o cloreto de sódio dissolve 36 gramas em cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O sulfato de cálcio já dissolve 0,2, então ele é muito menos solúvel. Só que tem um detalhe, vê que legal. Pessoal, se você colocar 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20, você não consegue colocar mais nada de cloreto de sódio, que vai precipitar. Mas você pode colocar outro sal. Então, o fato dele estar já no limite para um, não quer dizer que ele está para outro. Você pode botar o outro normalmente, tá certo? O solvente, ele dissolve diversos sais ao mesmo tempo, cada um com seu coeficiente de solubilidade. Não, falando sério. Falando sério. Isso é interessante, isso é interessante. Isso é interessante muito. Concorda? Então vamos lá. Aí, pessoal, a gente falou de soluções insaturadas, que é quando tinha menos soluto do que ela poderia ter. Lembra disso? Depois a gente falou de solução que saturada, que é quando estava no limite, não foi? Estava no limite, não dava para colocar mais. E tinha um tal de solução que, aí, ó, mais importante de tudo, tá? É uma solução supersaturada. Lembra? Supersaturada não é apenas ter mais do que ele aguenta, não. Olha aí, ó. É ser instável. É legal? Qualquer movimentozinho ela precipita. E por que ela é instável? Lembra? Você colocou mais do que o coeficiente permitia, aumentou a temperatura, aí ela dissolveu. Aí depois você deixou voltar para a temperatura normal, sem mexer, só que ela é instável. Então, qualquer mexidinha, ela precipita na hora. Olha, ó. Vê, pessoal, botou um palitinho numa solução supersaturada, ó, começou a precipitar. Então, lembrar, a supersaturada, ela é instável. Não é legal isso? Ela é instável. Qualquer agitação, ela precipita imediatamente. Então, olha que bonitinho, muito legal, né? A gente pode fazer isso no laboratório, é bem legalzinho, dá para fazer de boa. Aí vê, pessoal, lembrar que solubilidade tem a curva de solubilidade, se for ascendente, é porque é uma dissolução endotérmica. Se for descendente, como é o sulfato de lítio, ela é exotérmica. Qualquer valor na curva é uma solução que saturada. Acima, supersaturada. E abaixo, insaturada. A dissolução endotérmica, a dissolução aumenta com a temperatura. Lembra disso que a gente falou disso? Então, quanto você tem maior temperatura, você vai tendo maior dissolução. Já na exotérmica é o contrário. Você vai aqui, ó, aumentando a temperatura, ela dissolve menos, tá certo? E aí, pessoal, tem um detalhe legal. Quando a dissolução é endotérmica ou exotérmica, a gente tem a prática disso, né? Aquele saquinho quente e o saquinho frio. O hot pack é o quê? A solução tem a dissolução exotérmica, ele é quente, tá?
Quando a dissolução lá dentro é endotérmica, ela puxa, você bota frio. Então, é bem interessante você ver isso aí. Aí, olha bem, lembre-se que eu falei também na aula passada dos sais hidratados, né? Que são sais que têm água. Então, cada vez que ele vai perdendo uma certa quantidade dessa água dele, essa água de cristalização, essa água da hidratação dele, que eu chamo de água de cristalização, cada vez ele vai dando um picozinho, tá certo? Porque ele vai perdendo a água, vai alterando a solubilidade do sal. Lembre-se também que a gente comentou a lei de Henry, que nos gases, você, para botar um gás no líquido, você aumenta a pressão. Por isso que quando tu abre um refrigerante, ele vai psh, porque ele está sob pressão ali dentro. Então, não esquece que a solubilidade dos gases do líquido aumenta com a pressão. Aí, pessoal, por isso que no mergulho em profundidade, lembra disso? Quando você mergulha a cada 10 metros, né, aumenta 1 atm. Isso faz com que a solubilidade dos gases aumente com a pressão. Logo, vai ter uma maior quantidade de ar dissolvido no sangue, porque a pressão está lá exercendo. Se a pessoa subir de vez, pode ter uma embolia, tá? Pode ter uma embolia. E aí agora a gente pode resolver algumas questõezinhas que são bem legais, certo? Vamos lá. Vem, fazer parte desse cordão, desse tem um lugar pra você, tudo coração. Vamos lá. Ó, pessoal, essa questão é muito fofinha, viu? Porque ela tem uma detalhezinho assim, bem apaixonante. O gráfico abaixo representa a dependência da solubilidade do sulfato de sério com respeito à temperatura. 800 gramas de sulfato de sério são dissolvidos em água suficiente para formar uma solução saturada. Então, ele está dizendo que ele dissolve 800 gramas de sulfato de sério para fazer uma solução saturada. Pessoal, então ele está dizendo, veja bem, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, olha, dissolve 800 gramas do sulfato de sério, viu? Aí o cara, dissolve, Aí ele diz, veja, a 20 graus Celsius. Aí tu vem pro gráfico comigo e olha, 20 graus Celsius, tá aqui, ó. 20 graus. Eita, o coeficiente é de quanto? A 20 graus, o sulfato de sério dissolve 200 gramas, ó, em cada 1 litro. Mas Google, ele está dizendo que dissolveu 800. Veja, se o gráfico diz que dissolve 200 a cada 1 litro, né, Luísa? 200 a cada 1 litro. Então, se dissolveu 800, é porque eu não tenho 1 litro. Eu tenho quanto? 4 litros. Porque 1 litro só dissolve 200. Se dissolveu 800, é porque tinha quanto? 4 litros. Aí ele diz, quando a solução é aquecida até 75, olha, quando a solução vem até 75, mais ou menos aqui, ele dissolve quanto? Veja, a 75 graus, ele dissolve, segundo o gráfico, 100 gramas para cada 1 litro. Mas ele não tem 1 litro, ele tem quanto? Ele tem, 4 litros. A gente já descobriu que ele tem 4 litros no início, né? Então, dissolve no máximo 400 gramas do sal. Aí ele diz, ocorre precipitação de X gramas desse sal. Qual o valor? Se ele colocou 800 mais a 75, só dissolve quanto? 400, não é? Então, o que é que a gente deduz? Precipitou quanto? 400 gramas. Então, vem, preste bem atenção. Qual é a pegada da questão? É tu perceber, ó, o coeficiente é para 1 litro, mas em nenhum momento você tem 1 litro. Por que tu não tem 1 litro? Porque ele está dizendo, ó, que dissolveu 800 a 20 graus. Aí tu vem, ó, a 20 graus eu posso dissolver 200 em 1 litro. Se eu dissolver 800, então minha solução não é para 1 litro, é para quanto? Para 4 litros. E aí era a pegada dessa questão, viu? Não é para 1 litro, mas é sempre para 4 litros que você está fazendo. Aí, pessoal, vê, aqui tem outra questão que é bem interessantezinha
da gente falar sobre ela. Vê que questão legal. Ele chega assim, eu tenho uma aluna que diz, pô, Gustavo, teu conceito de legal é muito relativo, né? O que é que tem de legal aí? Eu digo, menina, deixa eu ser assim. Olha que interessante essa questão aqui. Ele diz assim, o gráfico encontra-se representada a curva de solubilidade do nitrato de potássio em gramas por 1.000 gramas de água. Mas vê bem, aqui ó, por 1.000 gramas de água, certo? Por um litro, né? Para obtenção da solução saturada com 200 gramas de nitrato de potássio, solução saturada. O que é uma solução saturada? Dissolveu tudo, não é? Dissolveu tudo. Em 500 gramas de água, a solução deve estar numa temperatura de quanto? Vê, pessoal, questãozinha que vale bem a pena a gente prestar atenção. Vê, a solução, eu sei que tem o quê? 200 gramas, 200 gramas, 200 gramas de quem? Do nitrato de potássio, não é isso? 200 gramas do sal, enquanto em 500 gramas de água. Puxa, como é que tu sabe? Ele deu, ó, 500 gramas de água. Aí, pessoal, logo, ele quer saber assim, ó, para a obtenção da solução saturada contendo 200 gramas e 500 de água, a solução deve estar a uma temperatura de... Só que tem um detalhe, pessoal. Eu tenho sempre para quanto meu gráfico? Para 1.000. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar por 2. Se eu for multiplicar por 2, então, aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter, ó, minha solubilidade vai ser 1.000 gramas, que é o que tem o gráfico, né? O gráfico é para 1.000 gramas, concorda? O gráfico é para 1.000 gramas. Logo, se eu multipliquei embaixo, eu também multiplico em cima. Então, vai ser 400 gramas do nitrato em cada 1.000 de água. 400 em cada 1.000 de água. Eu venho aqui, ó, pum, 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 e meu gráfico bate mais ou menos nessa região. Aí eu lhe pergunto, e aí, quanto é que vai dar mais ou menos isso? Mais de 25 menos que 30. Só tem um valor aí maior do que 25 e menor do que 30. Qual é o valor que a gente tem aqui? 27, que é o valor intermediário que a gente tem nessa questão. Concorda comigo? Então, é entre 25 e 30. Então, é quanto, mais ou menos? 27. E a resposta foi boazinha dessa daí. Gostasse? Foi legal? É, eu também achei. Então, vem cá. Vamos aqui conversar um pouquinho. Pessoal, esse assunto é bem importante. Essas questões são muito legais. Aí vem bem, vamos lá. Vamos fazer outra belíssima questão. Vamos comigo? Olha que legal. Vem, pessoal. Ele dá um gráfico, aí ele diz, o gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal AX2, tá? AX2 é a fórmula do sal. Quando a solução aquosa saturada de AX2 a 70 graus é aqui, ó, certo? A 70 graus, então a 70 graus eu tenho quanto? 90 gramas, né, em cada 100. Então, primeira coisa, vamos lá. A 70 graus Celsius, eu vou ter quanto? Em 100 gramas da solução, né, no caso é o solvente que ele colocou de água, eu vou ter quanto? 90 gramas de AX2, certo? Então vamos lá. Aí ele diz, contendo 50 gramas de água.
Opa, então não é para 100, é para quanto? É para 50 gramas de água, que vai ser X. Quanto é X? 45 gramas de AX2. Tranquilo? Tranquilo, né? Aí ele vem para cá e diz assim, ó, é resfriada para 10 graus. Então, a 10 graus, você vai ter, ó, 10 graus, a solubilidade dele é em torno de 20. Então, a 10 graus, cada 100 gramas de água. Guga, por que 100 gramas de água? Ok, ele deu. Tá vendo? Ele deu. AX2 para cada 100 gramas de água. Então, em cada 100 gramas de água, eu tenho 10 gramas do AX2. Logo, eu não quero para 100, eu quero para quanto? Ó. Quero para 50, que é o que ele pediu na questão. Então, para 50 é X. Quanto é X, então? Quanto é aqui a metadezinha? Vai dar 20, 100, tá? Para cada... Em 100 gramas, para 20 gramas de AX2, né? Já estava dando a resposta aqui, 20. X, então, tá para 10 gramas. Repetindo, ó. A 10 graus, temperatura, ó, temperatura. A 10, eu tenho que 20. Então, aqui, ó. A 10 graus, 100 gramas de água, dissolve 20 gramas do sal. Mas ele quer para 50, então é 10 gramas de AX2. Mas bora ver o que ele pergunta. A massa de sal cristalizada e a massa que permanece em solução são respectivamente. Vê bem, quanto é que você tinha dele? Você tinha 45 gramas, tá? Depois baixou para 10 a tua solubilidade. Então, 35 gramas vai precipitar. Aí tu disse, e agora? Eu não entendi. E a massa do que permanece em solução? Pessoal, ele está perguntando para tu, para ver se tu tá ligado só. A pergunta dele é assim, ei, acorde. Se precipitou 35, quanto é que estava na solução nessa temperatura? A gente aprendeu que só dissolve quanto? 10. Então, 10 gramas estava em solução, não é? Se tu tem 45, então tu vai de outro raciocínio. Se tu tinha 45, dissolveu 10, 35 precipitou e 10 dissolveu, que é o que ele queria na questão. Então, resolvida a questãozinha sem estresse. Vê bem, me fizeram uma pergunta aqui agora, vê que legal. A pergunta foi assim, tu falasse muito rápido da embolia, terminei não entendendo isso aí. Aí vê bem, pessoal, isso é bem interessantezinho, porque eles assim, tu sabe, se o cara mergulhador, a gente mesmo, né, para uma profundidade maior, você não pode voltar de vez, não. Por quê? O que é uma embolia? A embolia é causada por um mergulhador ao voltar à superfície, pessoal, que é uma embolia gasosa, tá? Devido à descompressão, porque durante o mergulho, o que que acontece? O corpo da gente, né, está exposto à pressão mais alta. Porque quando você vai mergulhando, a cada 10 metros, eu falei que a pressão aumenta de 1 atm. Isso faz com que os gases, como nitrogênio, tá, e oxigênio, se dissolvam nos tecidos do corpo, né, no sangue. E quando o mergulhador sobe rapidamente, a pressão diminui muito drasticamente. Então, quando a pressão vai diminuindo drasticamente, esses gases formam bolhas, principalmente o nitrogênio, tá? E essas bolhas podem se acumular em diversas partes do corpo. Aí vai causar obstrução dos vasos, vai prejudicar a circulação, pode ter uma embolia e a pessoa pode chegar até a morrer. Isso é chamada de doença da descompressão. Legal? Então, só para deixar assim bem claro, para não ficar aquela pequena, enorme, grande dúvida. Vamos lá então. Vamos para mais um pouquinho. Ver. Agora ele diz assim, olha que legal. Ele fala, a lactose, principal açúcar do leite da maioria dos mamíferos,
pode ser obtida a partir do leite de vaca por uma sequência de processos. A fase final envolve a purificação por recristalização em água. Suponha que para uma purificação 100 quilos, 100 quilos, 100 quilos de quê? De lactose. Olha, 100 quilos de lactose foram tratados em 100 litros de água a 80 graus Celsius, tá? E agitados e filtrados, tá? E esta temperatura. O filtrado foi resfriado a 10 graus, a 10 graus Celsius. A solubilidade em quilograma para cada 100 litros de água. Aí ele quer saber, essa é dada, né? A massa máxima de lactose em quilo que deve se cristalizar com este procedimento é de aproximadamente o quê? Vê, o enunciado diz a gente que foram misturados 100 kg de lactose em 100 litros de água a 80 graus. Coloquei aqui, tá vendo? Ó, bota o olho. Não foi isso que ele falou? Bem devagar. Porém, a solubilidade da lactose em água a essa temperatura é de quanto? É de 95. Então, você colocou mais. Então, você colocou 100, mas só dissolve 95. Logo, vai ter precipitado, né? Então, como a solução foi filtrada, então, qual foi o processo aqui? Se de 100, ó, só dissolve quanto? 95 quilos. Então, qual é a conclusão? Ao filtrar, o que é que vai acontecer? Quando filtrar 5 quilos de lactose, era o que tinha precipitado, né? Então, 5 quilos não dissolve na água. Então, quando ela for resfriada, ela tem 95 quilos de lactose. Aí ele diz, veja, a massa de lactose em quilo que deve cristalizar com este procedimento é, ao resfriar a solução para 10 graus, porque ó, ele quer resfriar para quanto? Para 10 graus, já vai mudar tudo. Ó. A 10 graus, quanto é que dissolve? 15 quilos de lactose em cada 100 litros de água. Então, quando eu resfrio a 10 graus Celsius, aí, ao resfriar a solução para 10 graus Celsius, temos a solubilidade de quanto? Veja, agora a 10 graus Celsius, a solubilidade é de 15 quilos em cada 100 litros de água. Certo? Isso significa que 15 quilos da lactose ainda estão dissolvidos em água e o restante cristalizou. Então, se estava dissolvendo quanto antes? 95. Menos o que está dissolvendo agora, 15. Então, quanto é que ficou? 80. Guga, e esses 5 aqui? Lembre-se, quando você filtra, ele fica no filtro. Tá? Ele ficou no filtro. A solução ficou com quanto? A solução ficou com 95 em cada 100. Tá? Os outros 5, ela perdeu, precipitou. Aí resfria para 10. Então eu estava dissolvendo quanto? 95. Mas a 10 só dissolve 15. Então 95 menos 15, 80. A resposta 80. Lembre-se que você não vai tirar do 100 não, tá? Porque só desses 100 só dissolve 95. Não é legal? Legal é muito forte. Não dá, mas entendeu, né? Vamos lá. Então, fica ligado nesses detalhezinhos para não errar nenhuma besteirinha, tá? Vamos lá. Vamos para mais uma. Vamos. Olha que legal. Ele diz assim, ó, uma solução com 14 gramas de cloreto de sódio, conhecido sal de cozinha, né? 14 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água foi deixada no frasco aberto a 30 graus.
Certo. Após algum tempo, o soluto começou a ser cristalizado e profundo, né? Precipitar. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Olha que legal. E ele dá que a 30 graus, que é a temperatura que a gente tá? Qual é? Ó, solubilidade a 30 graus do cloreto de sódio, 35 gramas em cada 100 gramas de água. Então, olha que legal. A gente tem o quê? A gente faz assim, ó. 100 ml de quê? De água, tá? Dissolve quanto? 35 gramas. Preste atenção nessa. Então, 14 gramas, que é quase um pouquinho mais do que a metade, né? Vai dar aproximadamente quanto? 14 vezes 100 dividido por 35, 40 ml. Então, veja, calma, né? A resposta não é minha, peraí, tem calma. Agora, a gente tem que determinar o quê? A quantidade de água que deve ser evaporado. Por que isso? Veja. Porque você, 40 ml, dissolve 14 gramas de sal, tá? Mas tu tinha 200 ml. Tu tinha 200 ml, 200. 14, tá? 14 não, desculpa. 40 ml, 40 ml, dissolve 14 gramas do sal. Tu tinha quanto? 200. Tu só precisava de 40. Tu tinha quanto? 200. Então, qual é o meu passo? Eu tinha 200 ml menos 40 ml. Então, a partir disso, evaporou quanto? 160 ml. Então, quando evaporar 160, vai ficar somente quanto? 40. É o mínimo. Ó, qual o valor mínimo e aproximado de água que deve ter evaporado quando iniciou a cristalização? Então, até ter 40, ela ainda dissolve. Quando tiver 39,8, 39,9 já começa a cristalizar, início da cristalização. Então, é aproximadamente 40. Eu poderia botar 200 menos 39,9, tá? Mas aí também é demais, né? Então, é aproximadamente 160. Então, quando chegar em 160, começa a precipitar. Não tem acordo, né? Até 40, vê bem, até 40 ml tá dissolvendo 14. Mas ele quer começar a precipitar. Então, pouquinho menos do que 40, já vai o quê? Já vai começar a precipitar. Então, se eu tinha 200 e com um pouquinho menos do que 40 já precipita, então é 200 menos do que 40, aproximadamente 160, evaporou. Então, eu tinha 200. Com 39, 39,9 já precipita, então eu pego 200 e para precipitar foi aproximadamente 40. Então, 200 e agora só tenho 40, 160 foi embora. Esse assunto é puro raciocínio, né? É muito raciocínio matemático. É bem legal, assim, essa pegada dele com essa questão matemática. Então, pessoal, aí tranquilo. Vamos embora fazer mais questões e até a próxima. Beijo.